Em que ano foi criada a Justiça Eleitoral do Brasil? Letra A, 1930. B, 1932. C, 1936. D, 1900. Resposta. Letra B, 1932. A Justiça Eleitoral do Brasil foi criada pelo Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, representando uma das inovações criadas pela Revolução de 1930, ou Golpe de 1930. 2. Qual a idade mínima para presidente, vice-presidente da República e senador no Brasil atualmente? Letra A, 18 anos. B, 35 anos. C, 30 anos. D, 21 anos. Resposta. Letra B, 35 anos. Lei nº 9.504, de 1997, artigo 11, parágrafo 2º. A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em 18 anos, hipótese em que será aferida na data limite para o pedido de registro, sendo 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. 3. A primeira eleição organizada pela Justiça Eleitoral Brasileira foi em 3 de maio de 1933, para a escolha de: Letra A, Presidente do Brasil. B, Governadores dos Estados. C, Deputados Constituintes. D, Senadores. Resposta. Letra C, Deputados Constituintes. A primeira eleição organizada pela Justiça Eleitoral foi em 3 de maio de 1933, para a escolha dos deputados constituintes. 4. Quem foi a primeira prefeita eleita no Brasil? Letra A, Berta Lutz. B, Maria Lacerda de Moura. C, Alzira Soriano. D, Maria da Penha. Resposta. Letra C, Alzira Soriano. A primeira prefeita do país foi Alzira Soriano, eleita para comandar a cidade de Lages, Rio Grande do Norte, com 60% dos votos, com o apoio de Berta Lutz. Tomou posse no cargo em 1º de janeiro de 1929. Em sua administração, promoveu a construção de estradas, mercados públicos municipais e a melhoria da iluminação pública. Com a Revolução de 1930, perdeu o mandato por não concordar com o governo de Getúlio Vargas. 5. Em que ano o voto feminino se tornou obrigatório no Brasil? Letra A, 1932. B, 1934. C, 1964. D, 1965. Resposta. Letra D, 1965. O voto feminino no Brasil foi reconhecido em 1932, pelo Código Eleitoral, incorporado à Constituição de 1934, mas era facultativo. Em 1965, tornou-se obrigatório, sendo equiparado ao dos homens.
6. Qual era a profissão de Carlota Pereira de Queiroz, primeira deputada federal do Brasil, eleita em 1933? Letra A. Psicóloga. B. Médica. C. Advogada. D. Engenheira. Resposta. Letra B. Médica. A primeira deputada federal do Brasil foi a médica Carlota Pereira de Queiroz, em 1933. 7. Em que dia é comemorado a conquista do voto feminino no Brasil? Letra A. 13 de maio. B. 24 de fevereiro. C. 15 de novembro. D. 26 de março. Resposta. Letra B. 24 de fevereiro. O dia 24 de fevereiro é o dia da conquista do voto feminino no Brasil. O voto feminino no Brasil foi reconhecido em 1932 e incorporado à Constituição de 1934, mas era facultativo. Em 1965, tornou-se obrigatório, sendo equiparado ao dos homens. 8. Em que ano foi extinta a proibição do voto ao analfabeto? Letra A. 1960. B. 1955. C. 1985. D. 1986. Resposta letra C. 1985. No período de democratização do país, a Emenda Constitucional número 25, de 15 de maio de 1985, acabou com a proibição do voto ao analfabeto, que já durava 104 anos. 9. Forma de eleição praticada na República Velha, antes de 1930, cujo voto era aberto e não secreto, e havia controle dos caciques políticos sobre os eleitores. Letra A. Eleição segura. B. Eleição dos caciques. C. Eleição República Velha. D. Eleição a bico de pena. Resposta. Letra D. Eleição a bico de pena. A eleição a bico de pena era uma forma de eleição praticada na República Velha, antes de 1930, cujo voto era aberto e não secreto, e havia controle dos caciques políticos sobre os eleitores. 10. Nome que se dá ao voto, em que o eleitor escolhia um candidato, por determinação de um chefe político, ou cabo eleitoral. Letra A. Voto consciente. B. Voto de cabresto. C. Voto certo. D. Voto inteligente. Resposta. Letra B. Voto de cabresto. Voto de cabresto era aquele em que o eleitor escolhia um candidato por determinação de um chefe político, ou cabo eleitoral. Muitas vezes, o cidadão nem sabia exatamente em quem votava. Por isso, era denominado eleitor de cabresto. Ou seja, o eleitor de cabresto era aquela pessoa que votava não de acordo com a sua consciência, ou preferência política, mas estritamente com base nas instruções e ordens dadas por um cabo eleitoral ou chefe político local. 11. Quem foi o primeiro deputado federal negro do Brasil? Letra A. Carlos Alberto Caó. B. Adalberto Camargo. C. Monteiro Lopes. D. Alceu Colares. Resposta. Letra C. Monteiro Lopes.
Manuel da Mota Monteiro Lopes, foi jurista e o primeiro deputado federal negro e com discurso racial afirmativo do Brasil. Nasceu em Recife, Pernambuco no dia 11 de janeiro de 1867. Como era conhecido, o indivíduo que mudava seu visual para votar, em diversas sessões eleitorais da cidade, passando-se por outras pessoas? Letra A. Eleitor de cabresto. B. Eleitor da formiguinha. C. Eleitor fósforo. D. Eleitor honesto. Resposta. Letra C. Eleitor fósforo. A fraude eleitoral que consistia em um indivíduo mudar seu visual e votar em diversas sessões eleitorais da cidade, passando-se por outras pessoas. Esse eleitor era conhecido como fósforo, pois riscava em várias urnas no dia das eleições. 13. Qual procedimento foi adotado para acabar com os eleitores fósforo? Letra A. Retenção do título dos eleitores. B. Marcação do dedo com tinta indelével. C. Uniforme para a votação. D. Identificação do rosto do eleitor. Resposta. Letra B. Marcação do dedo com tinta indelével. A Lei nº 2550, de 25 de julho de 1955, buscou, de maneira inusitada, acabar com os eleitores fósforo, ao criar procedimento de marcação do dedo do eleitor com tinta indelével. Após a votação, o dedo do votante deveria ser marcado com tinta fornecida pela Justiça Eleitoral. A tinta deveria desaparecer após 12 horas, no mínimo. Era uma forma simples de distinguir quem já havia votado. A solução, no entanto, foi revogada em menos de um mês, sem nunca ter sido implantada, pois não havia tinta com tais características disponível no mercado. 14. Como é chamado o profissional de pesquisa de opinião pública que indaga eleitoras e eleitores, após a votação, o nome da candidata ou candidato em que tenham votado? Letra A. Boqueiro. B. Repórter. C. Cabo eleitoral. D. Agente público. Resposta letra A. Boqueiro. A expressão boqueiro está relacionada ao profissional de pesquisa de opinião pública, que indaga eleitoras e eleitores, após a votação, o nome da candidata, ou candidato, ou partido em que tenham votado. 15. Qual é o nome do documento emitido em cada sessão eleitoral, indicando que não existe voto registrado? Letra A. Zerésima. B. Ata inicial. C. Pré-votação. D. Nenhuma das respostas. Resposta. Letra A. Zerésima. Documento emitido em cada sessão eleitoral, indicando que não existe voto registrado. Este documento é emitido após o procedimento de inicialização da urna eletrônica, servindo para atestar que não há registro de voto para nenhum dos candidatos. Obrigada por assistir. Veja mais vídeos. Os conteúdos do Espaço Quiz são inéditos. Deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se.